Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais uma Quinta Literária. Se você não sabe o que é a Quinta Literária, bom, toda quinta-feira, como o nome já diz, a gente vem aqui para falar sobre livros. Geralmente eu posto toda terça e sábado, mas quinta-feira, durante as férias, vai ser esse quadro especial pra gente poder falar um pouquinho mais sobre livros. E hoje, como vocês já viram no título, a gente vai falar sobre hábito de leitura. Se vocês ouvirem uma música italiana no fundo, é o meu vizinho. Bom, se vocês me seguem no meu Instagram, vocês já sabem que eu sou uma pessoa que tenta ao máximo incentivar os meus seguidores a ler livros, qualquer que sejam os livros. Eu acho que o nosso incentivo à leitura aqui no Brasil é muito fraco, tanto nas escolas quanto das instituições, assim, quanto da família. Então, é uma coisa social, uma coisa que a gente realmente não tem contato, sem contar que os livros aqui são muito caros e tudo mais. Então, é uma coisa bem complicada aqui. Então eu tento usar a minha influência, a pequena influência que eu tenho, pra incentivar a leitura. Eu não só tento incentivar meus seguidores, mas tento incentivar meus amigos, meu namorado a ler, eu tento incentivar todo mundo a ler. E por causa disso eu recebo muitas mensagens sobre livros e principalmente sobre como criar o hábito de leitura. Muita gente pergunta como eu criei meu hábito de leitura e como criar um hábito de leitura. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu também fico muito feliz quando eu recebo mensagens do tipo, nossa, você indicou tal livro, eu li e amei, ou por causa de você eu voltei a ler, ou você que me incentivou a começar a ler, enfim, eu fico muito feliz, muito grata mesmo. Vocês sabem que eu tenho o projeto Shadowhunter que, incentiva a leitura de alguma forma. Tenho leituras coletivas, tenho maratonas, enfim, eu sempre tô tentando incentivar vocês a ler. Então nada mais justo do que eu vir fazer um vídeo sobre o meu hábito de leitura e dando algumas dicas sobre como você criar o hábito da leitura também. Bom, primeiramente a minha história com os livros começou quando eu era bem pequenininha, né? Muita gente quer saber como eu comecei a ler e desde criança eu comecei a ler com os gibis da Mônica. A minha avó paterna, ela fazia assinatura dos gibis da Mônica, então eu acho que era quinzenal, chegava o gibi pra mim, chegavam 5 gibizinhos e eu ficava lá lendo. Eu devorava os gibis praticamente todos em um dia só. E assim, pra mim não era leitura, pra mim eu não tava sendo inserida na literatura naquele momento. Eu tava apenas brincando, eu tava me divertindo com os personagens que eu gostava, eu tava rindo do Chico Bento e me envolvendo com as histórias. E eu lembro que naquela época eu já me envolvia muito com as histórias. Eu lembro de uma história do Chico Bento, da irmãzinha dele, até hoje, eu nunca vou esquecer dessa história. Então é uma coisa que, numa brincadeira, de acordo com o meu gosto na infância, eu fui sendo inserida na leitura aos poucos. E eu acho que isso foi muito válido, assim, eu sou totalmente grata à minha avó por ter feito isso, porque eu acho que você tem que incentivar uma criança a ler. Você não tem que entregar um Game of Thrones pra ela ler, até porque é meio impróprio, né? Porque você tem que incentivar com aquilo que a criança gosta, com aquilo que a criança se interessa. Então, um gibizinho da Mônica, um livrinho das princesas, um livrinho de super-herói, alguma coisa que a criança realmente vá se interessar. Porque não adianta você tentar inserir a criança no mundo da literatura com uma coisa que ela não vai se interessar. Eu acho que isso é um grande erro das escolas, inclusive, porque tentam fazer a gente ler com Dom Casmurro, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e são livros que a gente, criança, pré-adolescente, não vai se identificar. Então é muito complicado isso, tem que ser uma coisa que a pessoa se identifique pra ela sentir prazer fazendo. E aí passou a minha fase dos gibis, eu cresci um pouquinho e quando eu tinha mais ou menos 10 ou 11 anos, eu pedi pra minha mãe comprar um livro pra mim, que eu tinha adorado a capa, eu tinha achado a capa linda, então eu pedi pra ela comprar o livro pra mim. O livro era Poderosa, eu vou até deixar a capinha aqui do lado pra vocês poderem ver. E assim, foi esse livro que me inseriu totalmente no mundo dos livros mesmo. Foi aí que eu comecei a ler livros de verdade. E eu conheço várias pessoas que também entraram nesse mundo por causa de Poderosa. Foi um livro que fez bastante sucesso, é um livro nacional, inclusive. E assim, era um livro que tudo que a menina escrevia com a mão esquerda virava realidade. A protagonista tinha 13 anos, eu tinha 10, 11 na época, então eu me identifiquei muito com a personagem. E isso foi muito bom pra mim, por quê? Porque isso me incentivou a ler. Eu li a série toda porque eu me identifiquei com as coisas que a personagem tava passando. Ela tava começando a gostar de um menininho, eu tava começando a gostar de meninos e tudo mais. Então assim, foi uma coisa que fez muito bem pra mim porque eu me identifiquei, eu me vi naquela história. Se eu tivesse começado com um livro que não falasse comigo, que não falasse com o momento que eu estava passando naquela situação, naquela idade, provavelmente eu não teria continuado a ler, eu não teria gostado tanto de ler quanto eu gostei.
Então, mais uma vez, ser uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me identifico, uma coisa que é prazerosa, foi um diferencial gigantesco pra eu continuar no mundo da leitura. E agora eu vou dar 2 dicas pra quem não gosta de ler, não tem o hábito de ler e quer começar a ler. Então são 2 dicas muito simples, mas que são essenciais pra isso. Começar a ler não é difícil, nem um pouco. Então são 2 dicas e eu vou falar elas agora pra vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o tipo de livro que você gosta de ler. Porque muitas vezes a gente começa a ler um livro porque ele tá hypado, ele tá famoso, e às vezes a gente nem gosta de ler esse gênero de livro, ou a gente não se identifica com esse tipo de livro. Então a gente tem que descobrir o tipo de livro que a gente gosta. Ah, se eu gosto de romance, se eu gosto de distopia, se eu gosto de fantasia, eu gosto dos 3. Mas às vezes você não gosta de um gênero e às vezes você ter experiência ruim com o gênero faz você acabar abandonando todos os livros. Então, é lógico, pra você descobrir qual gênero, qual tipo de livro você gosta, você tem que testar, você tem que ler. Mas assim, não gostou, não tá se identificando, não fique perdendo tempo com o livro, principalmente nesse começo agora. Tente achar um livro que você realmente goste, que te instigue, que você tenha vontade de ler até o final, sabe? Não vale a pena você ficar tentando ler um livro que você não gosta, que você não tá gostando nada, que você odeia ler o livro, só porque você quer tentar ler. Não, você tem que descobrir aquilo que você gosta de verdade. Uma coisa que você pode fazer para tentar descobrir livros que te instigue é assistir alguns canais de alguns booktubers. Então, tem vários booktubers que fazem resenhas de livros. Então, você vendo a história, você vendo outra pessoa falando sobre o livro, sobre o que ela achou, talvez isso te instigue a ler o livro. Então, assim, você pode descobrir livros que talvez você goste. Tem vários canais que eu indico, como o da Pan Gonçalves, é uma booktuber gigantesca. O da Bel Rodrigues, ela fala sobre alguns livros também. O Geek Freak, né? Inclusive ele está com uma maratona no momento, o canal dele é bem famoso. A minha opinião de livros não bate muito com a dele, mas bom, é válido, né, vocês assistirem, porque vai que a opinião de vocês bate. E também vou indicar o canal da minha amiga, a Paloma, o canal dela é Our Book Self, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Ela também tem um Instagram, onde ela fala sobre livros, então lá vocês podem achar livros que talvez vocês se interessem. E a segunda dica que eu vou dar é comece devagar. Gente, qualquer hábito, qualquer coisa que você vai começar, você não pode começar tudo de uma vez. Você não vai começar a ler um livro lendo um It da vida que tem, sei lá, 1000 páginas, entendeu? Você tem que começar com livros menores, então comece com livros menores, comece com livros com linguagens mais tranquilas de ler, romances são uma boa pra começar. Então assim, não comece querendo ler um livro por semana, não, vai lendo aos pouquinhos, vai lendo no seu ritmo, de acordo com o que você gostar. E agora eu vou dar 2 dicas, mais ou menos 3, pra quem já lê, mas quer aumentar seu ritmo de leitura, quer tornar a leitura um hábito. Bom, a primeira coisa e a primordial que você tem que fazer é, como qualquer outro hábito que a gente queira criar, a gente tem que ter consistência. Então, ler todos os dias. Não precisa ler 100 páginas por dia, não precisa ler 50 páginas por dia. Leia 10 páginas por dia, leia 5 páginas por dia. Depois você vai aumentando o ritmo. Você não precisa começar lendo várias páginas por dia, mas faça isso de uma maneira constante. Separe, coloca no seu planner, coloca na sua to-do list, coloca no seu planejamento do dia um tempo separado pra você ler. Meia horinha que seja, só pra você ler. E isso vai fazer com que a leitura se torne um hábito pra você. Como qualquer coisa que você deseja criar um hábito, você precisa ter consistência. Então, leia todos os dias, pelo menos um pouquinho. Não tô falando pra você ler muitas páginas, lê de acordo com o que você puder ler. A segunda dica é, tenha sempre um livro com você. Gente, isso me ajudou demais. Quando eu comecei a carregar livros comigo, pra qualquer lugar que eu fosse, pro inglês, pro banco, pra qualquer lugar mesmo, isso me ajudou demais a aumentar o meu ritmo de leitura. Por quê? Porque quando você tá na rua, por exemplo, agora tá meio complicado, né, com a situação do Covid e tudo mais, mas quando você tá na rua e você não tem nada pra fazer, ao invés de você ficar gastando a bateria do seu celular, você pega um livro e vai ler. E aí, às vezes, você já liquida aquela tarefa que você tinha programado pro seu dia, que era ler 10 páginas, por exemplo. Ler um capítulo, por exemplo. Então, assim, ter um livro com você constantemente ajuda demais a aumentar o ritmo de leitura e também ajuda no hábito de leitura, né? E a terceira dica, mais ou menos, que eu vou falar, é um complemento da segunda, que é o Kindle. Gente, me ajudou demais nessa segunda dica, né? Ter um livro comigo o tempo todo, eu ter comprado um Kindle. Eu sei que não é todo mundo que pode comprar um Kindle, eu sei, não é uma coisa muito barata, então é claro, essa dica é pra se você puder. Mas eu indico o Kindle porque, além de você poder levar trocentos livros com você por um negócio desse tamaninho, um negócio leve e que cabe em qualquer lugar,
Você também ajuda a sua vista, gente, porque sério, ler no celular ou ler em tablet prejudica muito, muito a vista. Então o Kindle me ajudou demais com isso. Eu posso levar vários livros que eu quiser. Às vezes eu tô lendo um livro e naquele momento eu não quero exatamente ler aquele livro. Então eu não tenho que ficar levando vários livros na bolsa que pode estragar, pode amassar, pode fazer um tanto de coisa. Eu levo só o Kindle e se eu não quiser ler um livro, eu leio outro. Tá tudo lá pra mim. Gente, isso ajuda demais. Ele é leve, pequeno, cabe em qualquer lugar. É maravilhoso. E é isso, gente. O hábito da leitura é uma coisa que a gente vai criando aos poucos. Não é em uma semana que você vai criar o hábito de ler. Como eu disse pra vocês, eu tô sendo inserida na leitura desde pequena. Não é todos os dias que eu leio, sabe? Não é mesmo. Tem dias que simplesmente não tenho tempo de ler. Mas se você quer criar o hábito, é importante que você tenha consistência até chegar no momento que você não precisa mais se forçar a ler, sabe? É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais rapidinho, mas foi um vídeo de dicas. Muitas pessoas me perguntam isso lá no meu Instagram, então resolvi trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro por minha indicação e o que você achou, se você gostou ou não. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e assim fazer com que ele te entregue o meu conteúdo. E caso você não seja inscrito, não esquece de se inscrever pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui nas próximas semanas. Eu posto toda terça e sábado, às 6 horas da tarde. E na quinta-feira nós temos a Quinta Literária para falar sobre livros, também às 6 horas da tarde. Se eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram, então é importante você me seguir no meu Instagram, que é @estudocerto. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo e até o próximo.